Pessoal, nós temos agora aqui, ó, as cadeias carbônicas podem ser representadas em formas geométricas. Quando você tem assim retas, cada ponta é um carbono. Você tem aqui um carbono, então aqui é um carbono, e cada encontro de retas também é um carbono. Aqui também é outro carbono. Então aqui você tem outro, que tem outro, que tem outro, que tem outro. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso aqui, né, você tem 6 carbonos, ele é um hexano. Por quê? Só ligações simples, né? Hex, 6 carbonos, ligações simples ano. Aqui a gente tem, tá vendo, ó, uma ligação dupla e é fechado. Então nós temos aqui o que? Nós temos um ciclo, né? Aqui tem um carbono, 2, 3, 4. Então 4 carbonos é but, uma ligação dupla em, então ciclo buteno. Aqui nós temos o desenho que representa o anel benzênico. Então aqui você tem um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 6 carbonos. Então aqui nós temos um benzeno. Sempre o anel benzênico é o benzeno. Aí uma coisa que vocês têm que memorizar são os prefixos, infixos e sufixos das cadeias. Então os prefixos, quando a cadeia tiver um carbono, prefixo é met, 2, et, 3, prop, 4, but, 5, pent, 6, hex, 7, hept, 8, oct, 9, non, 10, dec. Não tem para onde fugir, tem que memorizar. Os infixos que ficam no meio do nome, quando a ligação é simples, a gente usa a terminação an. Quando é dupla, em. Quando é tripla, in. Quando você tem duas duplas, você tem de em. Quando você tem duas triplas, de in. E toda ligação, né, na cadeia que for só entre hidrogênios e carbonos, a terminação é O. Por isso que a gente coloca aqui, ó, hexano, só tem hidrogênios e carbonos. Né? Ciclo buteno só tem hidrogênios e carbonos. O benzeno também só tem hidrogênios e carbonos. Então nós temos aí, né, nós já temos uns exemplos aqui. Na hora de dar um nome, você tem uma cadeia simples, aberta, tem 3 carbonos, então o prefixo é prop. A ligação entre eles é simples, an. Só tem carbonos e hidrogênios, é hidrocarboneto, então final O, então propano. Agora, quando ele tiver uma ramificação, observe que aqui tem um ramo, que tem outro. Como que eu sei que é um ramo? Porque esse carbono é terciário ou quaternário. Então, aqui você tem, né, outra ramificação. Então, nós temos ramificação. Aí você vai numerar os carbonos. Você pode começar dessa ponta ou dessa, porque as ramificações vão dar nos mesmos números. Então, aqui você tem 1, 2, 3. Então, você tem no carbono 2, o metil, ramificação com um carbono. Lembrando que ramificação, o final sempre é íon. E no carbono 3 você tem outro íon, então 3-metil. Como os dois são metis, pode juntar. Coloca dimetil, coloca a numeração, carbono 2 e 3. A cadeia principal tem 4 carbonos, então but, ligações simples an, e o final O, butano. Então agora eu ligo os dois nomes, 2,3 dimetil, butano, formando o nome aí. Agora nós vamos aqui para a última parte aqui. Nós temos aqui esse nome dessa cadeia aqui, né? Vamos aqui. Essa cadeia é um pouquinho maior. Eu coloquei aqui uma ligação dupla. Tem 2 ramificações. Na hora de você dar um nome, você escolhe a cadeia principal, que é aquela que tem mais carbonos. Lembrando que a ligação dupla ela tem preferência na ramificação. Eu não posso começar a contar daqui. A ramificação fica no 2. E como eu tenho a ligação dupla, eu tenho que começar a contar da ponta mais perto dela. Eu vou contar daqui para ela ficar com um menor número. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem ramificação no carbono 4 e no carbono 6, 4,6 de metil. A cadeia principal tem 7 carbonos, hept, uma ligação dupla em hidrocarboneto O. Então no carbono 3, tá a ligação dupla, então eu ponho 3, hepteno. Juntando os nomes, 4,6 de metil, 3 hepteno, ou 4,6 de metil, hept 3eno, que é a mesma coisa. E a gente já está finalizando. Você tem aqui um anel benzênico
que tem a ramificação no carbono 1 e 2. Você pode contar ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, para que as ramificações fiquem nos menores números. Então, no carbono 1 eu tenho metil, no 2 outro metil. Então, fica 1,2 de metil, como é um anel benzênico, benzeno. Então, esse é o nome, 1,2 de metilbenzeno. E para finalizar aqui, os hidrocarbonetos, que são cadeias que só tem carbonos e hidrogênios, são divididos em alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos e ciclenos. Tem outras, mas essas são as principais. Aí eu coloquei aqui um exemplo. Por exemplo, os alcanos são derivados de petróleo, o gás natural é alcano. Os alcenos, borrachas, corantes. Os alcinos, os PVCs, os plásticos. Os alcadienos, sementes, flores, você tem plásticos também. Você tem os ciclanos aí, solventes e vernizes, e você tem os ciclenos, você encontra no carvão, nos biocombustíveis. Então nós temos aqui uns exemplos. Aqui, ó, só tem ligação simples, então é um alcano. Vou pôr aqui letra A. Aqui a gente tem a ligação tripla, então é um alcino, então letra C. Aqui tem uma ligação dupla, então é um alceno, letra B. Tá fechado, e ligações simples, então é um ciclo alcano, letra E. Tem aqui fechado e tem uma ligação dupla, é um cicleno, letra F. E tem duas ligações duplas, então é um alcadieno, letra D. Então não é muito difícil, tá bom?